Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Absolute Superman Volume 1 e Volume 2. Quadrinho esse que é escrito por Jason Aaron e desenhado por Rafa Sandoval. Rafa Sandoval nas ilustrações. E enfim, né pessoal, tô nesse formato aqui que normalmente é o formato que eu faço quando eu faço vídeo de algumas outras edições da Panini maiores ou até das da Eagle Moss, né? Porque eu acho que esse quadrinho vale a pena ser comentado assim, sabe? Porque ele realmente tem mais conteúdo, digamos assim, né? Não vou fazer uma sinopse aqui, porque eu acho que não faz sentido, não fechou o arco aqui ainda, nem nada. Mas eu quero comentar muito sobre essa HQ, porque eu gostei muito dela, sabe? Eu gostei mais do que da HQ do Absolute Batman. Eu gostei bastante daquela lá, mas assim, para mim lá é muito mais pelo massaveísmo, sabe? E pela bizarrice, assim, são duas coisas que mantêm você entretido enquanto lê. É uma HQ muito boa, é uma leitura bem dinâmica, bem gostosa de fazer, mas, tipo assim, não tem um roteiro tão elaborado assim, sabe? Talvez também te prenda um pouco pela curiosidade de saber o que eles vão mudar, e aqui também tem muito disso, mas eu acho que aqui você tem um roteiro muito mais interessante, sabe? Muito mais redondinho. Eu até vou deixar passando aí no fundo enquanto eu falo, né, as imagens da HQ por dentro, né, que eu fiz um videozinho ali, eu vou mostrar mais da arte enquanto eu vou falando. Mas assim, cara, que HQ boa, sério. Eu recomendo muito que vocês vão atrás, principalmente se você é fã do Superman. É um negócio bem diferentão, assim, bem diferentão mesmo. Não é só, o Superman caiu em outro lugar, não, tem todo um conceito diferente de Krypton e coisas do gênero, assim. E, assim, eu vou ter que dar alguns spoilers aqui, não vou conseguir fugir disso, né? Então, se você não leu, talvez seja interessante ir atrás, ler primeiro antes de ver o vídeo. Mas eu vou avisar quando chegar na questão dos spoilers, né? Mas, assim, basicamente, de cara, a gente já é introduzido a uma sociedade totalmente diferente em Krypton, né? Porque Krypton sempre foi uma distopia, basicamente, né? Mas a diferença é que dessa vez a gente tem uma distopia numa vibe meio Aldous Huxley, sabe? Do Admirável Mundo Novo, onde você tem castas. E o interessante do quadrinho, né, é que a casta que o Superman pertence, né, que é o que tem o símbolo do S, é a casta mais baixa, é a casta dos trabalhadores, né? Então por isso que o pessoal tava até zoando quando saiu as HQs de que era o Superman comunista, né, não sei o quê. E assim, não é o Superman comunista, não é o Superman entre a foice e o martelo, mas é um Superman, digamos assim, pobre, porque a família do Superman, né, o Jor-El e a Lara, sempre foram representados como o alto escalão dos cientistas e coisas do gênero. E aqui não, aqui ele é muito mais um geólogo, alguém mais de baixo, assim, do que alguém que tenha tanta relevância nessa sociedade, né? Então tem vários momentos em que você vai ver os personagens das castas mais baixas usando o símbolo do Superman, né? Como tem aqui a pessoa limpando, o garçom, né? Aí você vê o pai do Superman aqui. E é interessante que isso é já de cara, sabe? Tipo, pô, você abriu o HQ e começou a ler, você já vai ser introduzido a esse conceito. E, e aí você já começa a ver que, né, tá dando tudo errado lá em Krypton, onde sempre, né? O planeta tá morrendo. Mas vai ter um plot twist mais pra frente que é bem bacana aqui também, né? E aí a gente começa a história no presente, digamos assim, no Brasil, né? Numa cidade fictícia chamada... eu não lembro como é que é agora de cabeça o nome da cidade, mas é alguma coisa de Minas, mas tipo assim, como se eles tivessem juntado dois nomes e fosse Rio de Minas, um negócio assim, sabe? Mas não é uma cidade real. Mas tanto que é por isso que o pessoal até quando saiu falava que o Superman era brasileiro, na verdade ele não é brasileiro, né? Ele só começa nessa cidade em que ele tá atuando, digamos assim. E como vocês podem ver, ele é um Superman que atua bem à margem da sociedade, assim, ele não é aquele cara que você vai ver ele voando de lá pra cá, como é o Superman clássico, não. Ele até me lembra um pouquinho, assim, aquele começo do Homem de Aço, dele tentando se descobrir, tentando passar despercebido pelas pessoas, né? É bem esse Superman, assim. E aqui a gente já vê ele ajudando os mineradores desse local, né? E, enfim, é interessante que aqui é introduzido um conceito bacana nesse mundo que é a Companhia Lázaro, que eu acredito que deva ter a ver com o Hazal Ghul, mas o interessante é que essa companhia ela é, tipo assim, domina tudo, sabe?
e quer enriquecer a base das outras pessoas, né? E aí eles controlam a população com um outro personagem que é reformulado aqui para o universo Absolute, que é o Pacificador, onde você vai ter basicamente a força pacificadora, né? Onde são vários deles. E no meio deles você vai ter o Smith lá, que daí é o nosso pacificador, né? Que a gente viu na série, enfim. Mas é uma armadura meio Homem de Ferro aqui, como vocês podem ver e tal. É bem bacana, assim, bem interessante. E já nesse início a gente vai ter o Superman confrontando essa força, né? E até chega um momento que termina a primeira edição quando ele revela um pouquinho dos seus poderes, né, do seu potencial. Ele é um potencial bem destrutivo. Tem algumas teorias que eu vou falar no final da HQ, mas a primeira edição termina com a Lois Lane se prendendo a ele, sabe? E aí ele acaba tendo que tentar fugir e levar ela junto ao longo do caminho aqui, né? E aí que ela vai começar a entender mais sobre ele, porque no começo ela tem muita raiva, ela tem medo dele, e aí ela vai vendo que no fundo ele é uma pessoa boa, sabe? E aqui também a gente vai desenvolvendo mais sobre a trama de Krypton, isso é bem legal. Em nenhum momento é deixado de lado essa parte de Krypton, não é só um flashback rápido, sabe? Vai ter uma edição aqui na segunda parte que é totalmente focada em Krypton, então isso é muito legal. E agora um pequeno spoiler, né? Se você não quiser ouvir, pula aí uns 30 segundos pra frente, mas basicamente a gente tem o Superman vivendo em Krypton. Ele cresceu lá, tipo, pô, aqui ele deve ter o quê? Uns 10 anos, algo assim. E então você tem um pouco da infância dele lá, sabe? Ele já veio pra cá, não sei dizer se é adulto, mas muito mais velho do que o normal. Ele não caiu aqui como bebê, sabe? Então isso é muito bacana, assim. E aí ele tem um traje todo tecnológico, que é... a minha teoria é que esse traje é o que dá poderes a ele, mas eu não sei, ainda não foi revelado isso, mas é o que tá aparecendo pra mim, tanto que ele chama o traje de Sol. E aí, tanto que é isso que faz, os nanorobôs do traje fazem isso aqui pra tentar tirar a tal da algema que a Lois colocou nele. Mas enfim, aqui a gente vai desenvolvendo toda uma história que eu achei muito bacana, porque ele tem muitas críticas à questão de IA, sabe? Porque você vai ter em Krypton ela sendo regida, as escolas sendo regidas por uma IA. Então, tipo assim, o Clark ele começa a escrever por ele mesmo, né? O Kal-El, enfim. E simplesmente os professores começam a repudiar. Tipo, cara, não é pra você escrever nos teus pensamentos, é pra você usar a IA pra escrever e, tipo, fazer um bom texto. Daí ele ganha uma nota baixa, os pais dele são chamados na diretoria por conta disso. É bem interessante, assim, é uma subversão bem bacana, sabe? E no nosso mundo a gente tem uma inteligência artificial chamada Brainiac, que depois você descobre que não é bem uma inteligência artificial, mas que também acaba meio que manipulando e, tipo assim, sempre deixando, como é que eu posso dizer, meio que escondendo algumas coisas e tentando melhorar outras. Por exemplo, acontece no final dessa HQ que o pacificador, o Smith, ele acaba matando algumas pessoas e, enfim, agindo de forma ruim. E aí nessa edição mostra que tipo ele tá meio que enlouquecendo, assim, tá conversando com a IA e a IA tá falando pra ele: não, você não errou, você tava sob pressão e acabou deslizando o dedo e atirou sem querer, sabe? Tipo assim, meio que ela conta a história que ela quer, sabe? Manipulando, né? Mostrando ali que ela não é muito do bem. E, enfim, como eu falei, cara, essa aqui é muito boa, assim, muito boa mesmo. E aqui no segundo volume a gente vai ter uma parte que é focada só em Krypton, só mostrando a questão deles construindo, entendendo o problema como um todo, né, o que está acontecendo lá e criando o plano para sair de Krypton. Eu tô bem curioso, assim, ambas as histórias são muito boas, mas essa de Krypton tá bem legal. E como vocês podem ver, pô, a mãe do Clark é bem porradeira, né, a Lara. E aqui tem ela com armadura e tudo. Enfim, é uma trama bem legal, assim, esse final dessa edição eu não vou dar spoiler pra vocês, mas termina muito bem. E aí aqui a gente começa de volta lá no... Até aqui tem o nome da cidade, é Riacho de Lages, Brasil, o nome do lugar. E aí aqui a gente volta pra trama ali da Terra, né, onde a Lois Lane tá procurando o Clark. E aí ela acaba achando um grupo terrorista que se chama os Omega Men, né? Além disso, como eu falei, a gente vai ter também a trama do pacificador enlouquecendo, enfim, aqui estão os Omega Men, que são basicamente terroristas desse mundo, assim. Mas
que talvez lutem pelo lado certo, né? E no meio disso a gente também vai ter o Superman. E uma coisa que eu achei muito, muito bacana é que, assim, ele tem uma subversão bem interessante, assim, da questão da esperança do Superman, porque você nota que ele é uma pessoa boa, né? E, enfim, que quer fazer o bem. Ainda não tipo, mostra muito porquê, mas ele não é ruim, né? Só que o interessante é que, assim, o Superman que a gente conhece, ele basicamente inspira a esperança, né? No sentido, assim, de, pô, você ser melhor, você tratar o outro de forma melhor e coisas do gênero. E esse aqui é uma subversão muito bacana porque ele inspira as pessoas de outra forma. Porque no começo é dito aqui que todo mundo espera que um dia ele se revolte e que ele destrua todo mundo a Lázaro, que ele mate todo mundo, sabe? Então, tipo assim, cara, é um mundo tão bizarro que as pessoas não têm esperança de melhorar, elas têm esperança de exterminar, sabe? Tipo assim, quando eu li isso eu fiquei, cara, que loucura, porque, tipo, sabe, é ruim pensar dessa forma, mas, tipo assim, faz total sentido com a história, sabe? E, tipo assim, pô, eles estão mudando o símbolo de esperança do Superman, meio que corrompendo esse símbolo. E será que, tipo, ele vai conseguir provar que ele é diferente disso? Eu achei essa sacada, assim, muito boa e por isso, cara, pra mim, até o momento, é a melhor HQ do Absolute. Eu ainda preciso ler o da Mulher Maravilha e o do Caçador de Marte, que eu peguei. Mas, cara, entre a do Batman e a do Superman com certeza tá melhor do que a do Batman, apesar de eu estar gostando das duas, né, igualmente, mas essa aqui tá bem bacana. Então fica a minha recomendação para vocês, ir atrás de Absolute Superman, já saiu a terceira, ainda não li, mas logo logo quero estar lendo e trazendo para vocês. Talvez eu já traga a terceira, talvez eu espere para ler a terceira e a quarta e trazer tudo junto. Mas fica a recomendação, gostei muito dessas duas HQs. E é isso, deixa aí nos comentários se você está acompanhando Absolute Superman, se está gostando. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixa o like, comentário. Valeu, até a próxima aí. Fui!